Nikola Tesla, conhecido por suas invenções revolucionárias no campo da eletricidade, também se aventurou em áreas que a ciência tradicional preferiu ignorar ou esconder. Entre seus registros menos conhecidos, muitos deles confiscados pelo governo dos Estados Unidos após sua morte, existia um caderno enigmático que falava sobre algo absolutamente chocante: a possibilidade da consciência sobreviver à morte física. Segundo fontes históricas e testemunhos de pessoas próximas, Tesla teria realizado experimentos com campos magnéticos e ondas cerebrais de indivíduos em estado terminal. Sua hipótese era ousada. O cérebro não seria a fonte da consciência, mas sim um tipo de receptor, como uma antena de rádio, captando uma frequência muito mais sutil, a frequência da alma. Esse manuscrito perdido, que teria circulado secretamente entre militares e cientistas do governo por décadas, descrevia uma tentativa de captar a desconexão da consciência no exato momento da morte. Tesla registrava flutuações energéticas no ambiente, pequenas variações magnéticas, padrões elétricos que, segundo ele, não podiam ser explicados por nenhum fenômeno conhecido da física convencional. O mais intrigante, Tesla sugeria que essa energia não se dissipava, ela se deslocava, como se estivesse indo para outro canal de existência. Porque esses documentos ficaram ocultos por mais de 90 anos. Porque se a consciência realmente sobrevive à morte, isso derrubaria pilares da ciência, da religião e até da estrutura de poder mundial. Tesla foi silenciado não apenas por sua genialidade tecnológica, mas por tentar provar que a morte pode ser apenas uma transição de estado e não um fim. Pouca gente sabe, mas Nikola Tesla teria criado, em segredo, um dispositivo que jamais foi patenteado. Ele o chamava de oscilador etéreo, mas os poucos que ouviram falar sobre essa invenção deram-lhe outro nome: a máquina do espírito. Segundo registros extraoficiais, o objetivo desse aparelho era captar frequências além do espectro conhecido da eletricidade e do som, algo que Tesla acreditava estar ligado à presença da alma. Nos anos finais de sua vida, Tesla afirmava publicamente que tudo é energia e vibração, e que existiam planos de existência invisíveis aos nossos olhos, mas detectáveis por tecnologia sensível. Foi assim que nasceu a ideia de uma máquina capaz de registrar flutuações eletromagnéticas em ambiente onde havia ocorrido morte recente. O que Tesla começou a observar o deixou obcecado. Pulsos sutis de energia que surgiam exatamente nos minutos seguintes ao falecimento de uma pessoa. Esses sinais eram diferentes de qualquer ruído eletromagnético comum. Apresentavam padrões rítmicos, inteligentes, quase como se fossem mensagens vibracionais. Tesla acreditava estar diante do que chamou de resíduo vibracional da consciência, um tipo de eco energético da alma ainda presente no ambiente, mesmo após a morte do corpo físico. Relatórios dizem que em uma das experiências mais marcantes, durante uma sessão com o dispositivo, Tesla teria dito: "Há algo aqui, algo que pensa, algo que sabe que estamos ouvindo." Seria isso uma evidência de que a consciência não se apaga ao morrer, que ela apenas se desprende e vibra em outra frequência? A verdade é que essa máquina desapareceu logo após sua morte. Alguns dizem que foi destruída. Outros afirmam que está guardada às 7 chaves em laboratórios militares secretos. Mas uma coisa é certa: Tesla estava muito além do seu tempo e talvez ele tenha nos deixado pistas de que a alma, de fato, energia pura e eterna. Apesar de serem considerados rivais históricos, Nikola Tesla e Thomas Edison mantiveram uma comunicação muito mais extensa do que os livros revelam. E dentro dessas trocas, muitas mantidas em sigilo por décadas, existe um conjunto de cartas que pode transformar completamente nossa visão sobre a vida e a morte. Essas cartas, descobertas por pesquisadores independentes em 2003, revelam uma teoria absolutamente ousada de Tesla: a de que a consciência é uma forma de energia quântica que jamais se destrói, apenas muda de estado, renasce em outra forma, em outro corpo, em outro tempo. Em uma das cartas mais impactantes, Tesla escreve: "A alma, Thomas, é como uma onda estacionária de altíssima frequência. Ela se move entre planos através de ressonâncias específicas. A morte nada mais é do que a troca de uma concha vibracional." Em outras palavras,
Tesla sugeria que a reencarnação seria um processo natural do campo energético da consciência, que busca continuamente ressonâncias compatíveis para manifestar-se novamente como um sinal de rádio procurando por um aparelho sintonizado na mesma frequência. Ele acreditava que tudo no universo funcionava sob a lógica dos circuitos e campos eletromagnéticos, inclusive a alma humana. Assim como a eletricidade percorre diferentes caminhos e condutores, a alma também buscaria condutores biológicos onde pudesse encarnar e continuar sua jornada evolutiva. Essa teoria, hoje, dialoga com estudos modernos da física quântica, que apontam que a informação no universo não se perde, ela se transforma. Por que essas ideias foram mantidas em segredo? Porque derrubariam pilares não apenas da ciência tradicional, mas também das religiões dominantes e dos sistemas de controle. Tesla estava descrevendo a reencarnação com linguagem científica, algo inaceitável para sua época e talvez perigoso demais para a nossa. Se você soubesse a magnificência dos números 3, 6 e 9, teria a chave do universo. Durante décadas, essa frase foi tratada como um enigma. Mas se ela não fosse apenas uma metáfora? E se Tesla estivesse falando de uma fórmula real, uma sequência vibracional capaz de abrir portais entre dimensões, entre vidas e até entre planos espirituais? Segundo registros, anotações codificadas de seus cadernos, Tesla via esses 3 números como marcadores de frequência universal. Ele afirmava que tudo no cosmos opera em padrões vibracionais cíclicos, e que o 3, o 6 e o 9 são os números base dessas vibrações. Na visão de Tesla, essa sequência não apenas estruturava o universo material, mas também rege os fluxos da consciência fora do corpo físico. Em seus escritos, Tesla descrevia meditações específicas com repetições vibratórias nas sequências 3, 6, 9, que poderiam alinhar o campo energético humano com o campo cósmico da vida eterna. Ele chamava isso de ponto de ressonância perpétua, um estado em que a alma alcança tal frequência que transcende o ciclo de nascimento e morte. Alguns pesquisadores modernos que estudaram suas anotações dizem que Tesla estava próximo de descobrir uma forma matemática de conexão entre a matéria e a alma, entre a energia e a imortalidade. E é por isso, talvez, que tanto se escondeu sobre esse código ao longo das décadas. O 3 representa a criação, o 6 a evolução, e o 9 a conclusão de um ciclo. Segundo Tesla, esse padrão se repete não apenas na natureza, mas também na jornada da alma. O que mais Tesla descobriu e não pôde revelar, talvez ele tenha deixado, através desses números, um mapa vibracional para a eternidade, um portal silencioso, invisível aos olhos comuns, mas pulsante para quem ousa sentir além do véu da matéria. E se Nikola Tesla estiver certo, então a vida após a morte não é uma crença, é uma equação ainda não compreendida. E talvez, apenas talvez, você tenha acabado de dar o primeiro passo para decifrá-la.